Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo 3. E o tema desse vídeo é sequências recorrentes. Essencialmente, gente, uma sequência recorrente é uma sequência no qual cada termo depende de termos anteriores para ele ser gerado. Diferente de uma sequência comum que a gente tem, por exemplo, na lei de formação, a n igual a n ao quadrado. Se a gente quiser o centésimo termo, a gente pode simplesmente pegar 100 ao quadrado, 10.000, pronto, achamos. Na recorrente, não. Para a gente achar um certo termo, por exemplo, um termo de ordem 100, a gente precisa de um ou mais termos anteriores a ele. Ou seja, a gente vai usando um termo para gerar os outros. Mais especificamente, temos aqui o seguinte. Uma sequência recorrente é uma sequência de elementos que segue um padrão, uma forma específica. Cada elemento subsequente da sequência depende dos elementos anteriores, seguindo uma relação de recorrência. Então, eu fico recorrendo, né, essa palavra aí, que a gente lembra ir ao passado, né, um termo anterior, né, para determinar os outros. Isso significa que cada termo é calculado com base nos termos anteriores da sequência. Vamos pegar aqui um exemplo e vamos olhar com muita calma esse exemplo. Na matéria, a gente não chega a trabalhar muito com sequências recorrentes. Só que sequências recorrentes elas podem ser bem problemáticas. Porém, se você observar um pouco mais do que o exemplo aqui está mostrando, você vai perceber algo interessante. Né? Que a gente vai poder meio que transformar uma sequência recorrente numa sequência não recorrente. Tá certo? Não é o objetivo desse exercício, mas fica aí a dica para você observar bem ele. Então, ó, a sequência AN tal que o primeiro termo é 2, A1 igual a 2, e o termo de ordem N mais 1, ele é o termo de ordem N dividido por N ao quadrado. Tem seus 5 primeiros termos dados? Pouco. Então, aqui eu vou estar calculando esses termos, e você vai perceber o quê? Que a partir do pontapé inicial 2, porque a sequência de recorrência ela precisa de um ponto de partida, que pode ser um ou mais elementos. Você pode ter uma sequência de recorrência onde um elemento gera o próximo, ou dois elementos geram um próximo. Então, nesse caso, o A1 e o A2 já vão ser dados, vão gerar o A3. Aí o A2 com o A3, que você obteve depois, a partir do A1 e A2, você gera o A4, e por aí vai. Né? Então, nesse caso aqui, ó, vamos pegar essa sequência, vamos aqui para o quadro, né, para a gente fazer as continhas direitinho. Aí pegue sua calculadora, certo? E agora você vai precisar, talvez, não precisa dela necessariamente aqui, mas é sempre importante a gente ter uma calculadora em mãos. Então, N igual a 1. Então, nesse caso aqui, todo N aqui vai virar 1. Ó. Então, eu vou ter A1 mais 1 igual a A1 sobre 1 ao quadrado. Cuidado, esses 1 aqui são índices, então eu escrever bem pequenininho. Então, ó, aqui eu tenho que o A2, 1 mais 1, vai ser o A1. Quem é o A1? É 2 sobre o quê? 1 ao quadrado, que é 1. Você pode até escrever o 2 aqui, certo? Então, esse é o nosso primeiro termo. Vou circular ele aqui. Agora, se o n for 2, aí eu tenho 2 mais 1, o A2 mais 1, ó, vai ser o A2 sobre 2 ao quadrado, que a fórmula é essa. Você pega o AN e divide pelo quadrado de n. Então, 2 mais 1 dá 3, então o A3 vai dar. O A2 deu quanto? 2 sobre o A. O 2 ao quadrado, 4. Aí aqui, tome muito cuidado. Você poderia caminhar simplificando por 2, e até mesmo escrevendo decimal. Porém, neste caso desse exemplo aqui, vamos escrever assim que a gente vai conseguir ver um certo padrão. Certo? Então agora, A3 mais 1, que é o N igual a 3. Então eu vou achar aqui o A4. Né? Vai ser A3 sobre 3 ao quadrado. Então, 3 mais 1 dá 4. Certo? Sobre... Né? Opa, dá 4, né? Vamos escrever aqui direitinho. A3 mais 1 dá 4. Que vai ser, né? A3 que é quem? Quem eu acabei de achar? 2 sobre 4 sobre 9. Então, aqui, de novo, eu não vou simplificar isso. Ali no material está até simplificado no final, eu deixei, mas aqui eu vou parar aqui. Ó. Então, vai ser 2 sobre 4 vezes. Aí é que eu vou inverter a de baixo, porque na divisão de fração a gente faz isso. Ou seja, A sobre B dividido por C sobre D é A sobre B vezes D sobre C. Como não tem nada aqui abaixo do 9, você pode entender que tem um 1zinho aqui, então fica 1 sobre 9. Beleza? Então aqui deu isso, ó, 2 sobre 4 vezes 9. Continuando aqui, para n igual a 4. A4 mais 1, né, pediu 5 termos, 1 já foi dado, eu não preciso calcular o sexto termo. Né?
Vai ser esse aqui o último. Ó. Aqui é 4 aqui, mais 1, 4 aqui, 4 ao quadrado. Então, A5, 4 mais 1 vai ser A4, que deu 2 sobre 4 vezes 9 sobre 16. Aí você começa a perceber uma coisa muito interessante. Ó, 2 sobre 4 vezes 9 vezes 1 sobre 16, que vai dar 2 sobre 4 vezes 9 vezes 16. Se eu pedisse, gente, para você adivinhar o próximo termo, você conseguiria? Ou melhor, achar que é o A10. Então, provavelmente, o A6, né, porque aqui é o A5, né, vai ser isso aqui, ó, 2 sobre 4 vezes 9 vezes 16 vezes 25. Aí eu lhe pergunto, e o A10 seria quem? É só você usar a ideia, ó. 6 aqui. Então começou de 4, 9, então estou atrasado 2, né? Então aqui, quando eu tenho 4 elementos aqui, eu tenho 6. Então se eu dar mais 4 aqui, eu vou ter o A10. E esses caras aqui são quem? Quadrados, ó. Então perceba que fazendo assim, você consegue agora calcular, por exemplo, o A100, ou pelo menos ter em mente, porque vai dar um número muito difícil de calcular na calculadora, né? Não vai ter memória suficiente, mas você consegue imaginar como é que é esse número sem necessariamente ter que passar por todos os 99 anteriores a ele, que a sequência de recorrência, a princípio, coloca. Tá certo? Então é muito importante que você não simplifique muitas coisas. A menos que você precise. Não, eu quero ver, professor, a aproximação. Para onde é que isso está indo? Né? Aí você pode fazer isso. Mas se você quiser fazer um estudo futuro desta sequência de recorrência, é recomendado que você não simplifique. Certo? Agora vamos aqui, ó. Voltando aqui no PC, né? Vamos ver a parte tecnológica também, né? Então tá aqui, eu coloquei a informação, eu botei aqui circulado com a caixinha, exatamente ao ponto que você deve parar. Certo? Então aqui no A1 aqui ficou 2 sobre 1 ou 2, se você quiser, no caso esse 2 sobre 1 não interferiu em nada. Aqui 2 sobre 4, parei aqui. Depois 2 sobre 4 vezes 9, parei aqui. Depois 2 sobre 4 vezes 9 vezes 16. E aí aqui tem os valores já simplificados ao máximo, né? Já cancelado numerador com denominador, né? O que dá para simplificar. Certo? Mas aí fica a recomendação para você não simplificar tanto, caso você precise estudar mais essa sequência de recorrência. Como aqui só pediu 5 termos, né? Eu poderia muito bem parar aqui, aqui e aqui. Isso é uma resposta. Isso é uma resposta, né? Lembrando, o primeiro termo já foi dado, né? Então eu não preciso de calcular 5 termos, mais um termo, né? Que seria o sexto. Aí essa observação eu coloquei aqui o seguinte, ó. Recomenda-se não simplificar totalmente os valores ou até mesmo calcular o valor decimal devido à perda de informação. Além disso, observando o denominador, que é esse cara aqui, ó, podemos notar um certo padrão, que é 4, 9, 16, 25, já botei por minha conta aqui, mais fácil, né? Verifique, vai que está errado, né? 25, depois, ok, vezes até n ao quadrado. Então, se você precisar achar um cara, você vai multiplicando desta forma aqui. Tá certo? Você conseguiria com isso, né, a partir desses caras aqui, ó, olha que aqui estão simplificados, achar quem é o A10? Por quê? Se você olhar, o primeiro termo foi esse, o segundo foi 2 de novo, o terceiro foi meio, o quarto foi 1 sobre 18, o quinto 1 sobre 288. Você conseguiria chutar o décimo? Não, provavelmente não. Eu acredito que não. Mas, se você está vendo a coisa assim, aí não fica tão difícil. Beleza? Então, gente, no PC você pode ir com um programinha parecido um pouco com os anteriores, mas não tão parecido assim, você pode gerar essa sequência de recorrência. O que muda um pouco é porque ela vai ter o pontapé inicial aqui fora, né? Então, aqui a quantidade de termos que eu vou gerar, já que eu pedi 5, eu só vou usar 4 porque 1 já é dado, né? Então, eu tenho aqui o primeiro termo. Você vê que a lista aprende ele, né? Eu tenho uma lista vazia, como nos anteriores, né? Então, a lista já aprende ele. Aí vai entrar no for para gerar a partir dele. Então, quem é o AN? Aqui eu chamei de A1, mas você podia chamar de qualquer outra coisa. É porque esse cara, essa variável vai ficar sendo utilizada recorrentemente. Então, ela vai ser passada para ela sobre n ao quadrado, que é a própria forma. Então, você podia botar aqui AN também. Agora, cuidado, que o A1 e o AN tem que ser a mesma letra. Então, nesse caso, você tem aqui o seguinte. A1 ou AN, né, vai ser AN sobre n ao quadrado. Certo? Aí, quando ele calcular esse cara, ele vai aprender esse cara. Aí ele vai pegar o próximo cara que vai ser atualizado, porque foi aqui quando eu digo que o A1 é o cara mais esse, então eu estou dizendo que ele foi atualizado.
Aqui não tem muito, no computador tem uma coisa interessante, né? Que o A ele pode ser igual a mais 1. Na matemática isso não pode acontecer. Mas no computador, quando você botar A igual a mais 1, o A vira A mais 1. Se o A era 10, o A passa a ser 11. Tá certo? Então é uma coisinha aí da programação. E aí eu posso imprimir aqui os 4 primeiros termos, ó. Deu isso. Se eu quiser, eu posso colocar na forma fracionária também, só que aí, nesse caso aqui, quer dizer, não, nesse caso aqui já fica mais difícil, porque sequência recorrente ela é um problema. Aí já fica um pouco mais difícil o código. Mas aqui você vai vendo pelo menos um padrão, ó. A sequência aqui deve se aproximar de onde? Que valor? Você estabiliza em quanto? Aí você pode botar aqui, ó, por exemplo, 50. Ó. Executando. Aí, ó, 2.16, talvez 10 a menos 129, ou seja, 129 zeros e depois começa esse número. Ou seja, é um número bem pequenininho mesmo. Ou seja, está indo provavelmente para zero. Tá certo? Então, perceba aí a utilização do recurso tecnológico, ela nos ajuda, de certa forma, a gerar os termos dessa sequência. Claro, não foi tão legal quanto, né, assim, a gente queria, né, a ponto de gerar, tipo nessa forma aqui, mas assim, com um pouquinho de esforço, talvez o cara consiga. Eu não sei se é fácil, é difícil, eu não cheguei a fazer, acho que ia complicar muito, eu não quis nem me debruçar sobre esse problema, mas é possível, né, que a pessoa monte o código para ir achando esses carinhas aqui. Ou então ela faça o seguinte, ela perceba, né, esse padrão aqui, tente achar uma sequência que a gente chama que é uma sequência comum e não de recorrência. A partir da sequência normal, você tentar achar uma sequência que não é de recorrência. Tá certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Com isso aqui, a gente finaliza essa primeira parte de introdução de sequência e fica aí para vocês exercícios, né? Tem aqui os exercícios. Na sequência tem as respostas finais dos exercícios. Se tiver dúvida, pode botar aí nos comentários. Depois, no futuro, talvez eu poste uma soluçãozinha desse, se for sem tempo agora. E aí, claro, as referências, que foi que a gente utilizou, o livro do Stuart, né? 7ª edição. E aqui, a parte de programação, caso você tenha interesse em aprender um pouquinho, tem aqui o curso Python com o Jupyter Notebook, que é essa interface que eu estou usando, que pode ser visto no Colab, se você quiser, tá certo? Pode ser todo utilizado, inclusive os links, né, do curso você pode abrir no Google Colab e rodar tudo, beleza? Inclusive essa apostila aqui também e tal, tudo mais, beleza? Então é isso aí, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente.